O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Ciência continua na série Trânsito. No primeiro programa nós falamos a respeito da ciência do trânsito, no segundo sobre o comportamento dos motoristas e hoje o nosso tema é mobilidade urbana. Vamos saber o porquê ela influencia tanto em nossas vidas. Fique ligado, Ciência está no ar. Segundo o Denatran, temos quase 77 milhões de veículos só no Brasil. E o número não para de crescer. São em média 13 mil carros vendidos por dia. Se aumenta o número de carros, aumenta o número de novos motoristas também. Só que no Paraná, em 2012, foram 190 mil novas carteiras de motoristas expedidas. Além dos carros, temos os caminhões, bicicletas, pedestres, enfim, são vários os modais que são os meios que você escolhe para se locomover. Bom, são várias maneiras de você atender essa necessidade de mobilidade. Você pode usar o carro, você pode usar o transporte coletivo, você pode usar cavalo, bicicleta, a pé. São várias maneiras, né? E a opção é feita pelo usuário. Muito se fala hoje em mobilidade urbana e como solucionar os problemas causados pelo excesso de veículos, especialmente nas cidades grandes. Mas o que é mobilidade? Quando uma cidade oferece as condições necessárias para deslocamento das pessoas. Em outras palavras, é conseguir se locomover com facilidade para onde quer que seja, independente do modal escolhido. Bom, mobilidade é a necessidade que as pessoas têm de se deslocar nas cidades para realizar suas tarefas, atender suas necessidades e transportar suas cargas. Então, a mobilidade urbana é essa necessidade do ser humano de se deslocar no ambiente urbano. O conceito de mobilidade não pode ser confundido com o direito de todo cidadão de ir e vir. Ter mobilidade urbana é pegar o ônibus com a garantia de que você chegará ao local e no horário desejados. É ter alternativas para deixar o carro e usar a bicicleta ou andar a pé. É dispor de ciclovias, calçadas. Com o crescente número de veículos, as cidades precisam repensar no planejamento e infraestrutura, proporcionando locomoção fácil, rápida e segura. Isto é mobilidade. Realmente é um grande desafio e pela cultura que acabou determinando um planejamento urbano voltado ao automóvel como um meio de deslocamento individual que foi muito privilegiado nos últimos anos nas cidades brasileiras. Só que esse privilégio ao carro ele está demonstrando agora sinais de esgotamento. O excesso de carros está tirando a grande vantagem do carro, que seria se transportar com rapidez. Então as cidades estão realmente ficando congestionadas, o número de automóveis aumenta a cada dia e o espaço da cidade não aumenta, ele continua estanque. Então as cidades estão ficando cada vez mais e mais entupidas de veículos e que está causando esse caos no nosso trânsito. O que deve ser feito é um incentivo aos meios alternativos, como a bicicleta, como a caminhada, ao transporte coletivo, para que haja um equilíbrio maior da mobilidade da cidade. Algumas pessoas usando carro, muitas pessoas usando o transporte coletivo e que muitas pessoas também possam usar a bicicleta como uma opção de transporte segura, né? Dotando as cidades de infraestrutura favorável ao uso da bicicleta. Infelizmente, essa cultura do carro, ela acabou levando as nossas cidades a colocar a maior parte do investimento para os automóveis. Só que se a gente olhar o quadro do número de viagens feitas no Brasil, não é a maioria das pessoas que se deslocam dentro dos automóveis, né? A maior número de viagens nas cidades são as viagens feitas a pé, que são os pequenos trechos que as pessoas percorrem
Então, esse modal a pé é o modal que mais viagens faz dentro da cidade. Só que se a gente verificar o investimento feito nas calçadas, é muito pequeno, as calçadas não têm uma padronização, por conta que a nossa legislação coloca a responsabilidade da calçada em cima do proprietário do imóvel, não no poder público, e é um questionamento que a gente faz. Por que o poder público é responsável pelo espaço do automóvel e não é responsável pelo espaço das pessoas? Isso é uma necessidade que tem que mudar com o tempo. E depois do intervalo, continuamos a falar sobre os desafios de mobilidade urbana. Não saia daí, o Ciência volta já! Um dos meios mais difundidos como alternativa de mobilidade urbana é a bicicleta. A bike é um modal simples, eficiente, sustentável e barato, e por isso se popularizou. Cada vez mais pessoas adotam o meio, e este é um dos objetivos do projeto Ciclovida da UFPR, acabar com a cultura do carrismo e influenciar a comunidade a usar a bike. Bom, o Ciclovida a sua principal função é agregar pessoas em torno dessa mudança cultural que a gente necessita, de uma mobilidade urbana mais sustentável e mais saudável também. Então, o Ciclovida é um programa multidisciplinar que contempla vários projetos sediados em vários departamentos e setores na universidade. Então, na psicologia, a gente está estudando o comportamento das pessoas, na engenharia também, na sua área de domínio, a engenharia de trânsito, a engenharia de tráfego, a arquitetura e urbanismo no planejamento urbano. O design tem nos ajudado muito projetando equipamentos para o uso da bicicleta, para a guarda da bicicleta, como foi o caso dos paraciclos, que a gente projetou junto com o curso de design e instalou em 2012 600 novas vagas para estacionar bicicleta nos nossos campi. Então, o Ciclovida, o grande objetivo do Ciclovida é trabalhar, fazer que a Universidade Federal do Paraná seja um núcleo irradiador dessa transformação cultural em relação à mobilidade urbana. Que na realidade o que está estabelecido hoje é a cultura que a gente chama a cultura do carrismo. As pessoas acreditam que para tudo precisa do carro, para fazer um trajeto de 1000 metros é necessário pegar o carro e ir até a padaria. O carro virou um sinônimo de status, que aquelas pessoas que não têm carro são consideradas pessoas numa segunda linha na nossa sociedade, e a gente está tentando fazer da universidade um núcleo que vá mudando essa cultura de mobilidade urbana e as pessoas possam realmente perceber que existem outras alternativas e use o carro com mais moderação. Por exemplo, eu tenho carro, mas a maioria dos meus deslocamentos eu procuro fazer de bicicleta. Eu só pego o carro mesmo quando chove ou quando eu tenho que transportar algo pesado, que de bicicleta fica ruim, eu tenho que dar carona para mais pessoas. Senão eu opto pela bicicleta, porque eu estou economizando dinheiro, eu estou ganhando saúde, estou queimando calorias e estou contribuindo com o meio ambiente, não estou poluindo, estou contribuindo também com os congestionamentos, porque a bicicleta ocupa muito menos espaço que o automóvel no trânsito, então ela é um grande bem para a sociedade e a gente coloca aqui pedalando, você pode melhorar a sua vida e também a vida dos outros. E a gente pensou assim, a UFPR hoje ela está espalhada em Curitiba, ela tem diversos campi, né, espalhados na cidade. Ela é um grande polo gerador de viagens de trânsito na cidade de Curitiba. E tem muitos ramais de ciclovias que passam próximo aos nossos campos, mas não chegam exatamente até eles. Então a gente está criando uma proposta de criar conexões dos nossos campi até esses ramais próximos de ciclovia e que também vai acabar gerando uma conexão entre os diversos campi da UFPR.
e nem tanto que aconteçam viagens entre um campus e outro. Tem até algumas pessoas, alguns alunos que têm aula num campus, no outro, mas esse trânsito não é muito grande. Mas as pessoas moram próximo de um campus e às vezes estudam no outro, trabalham no outro. Então, essa malha vai acabar ajudando a cidade como um todo. E andar de bike traz inúmeras vantagens. E para mostrar que é possível utilizar outras formas de transporte, que não sejam o carro ou o transporte coletivo, nós viemos até o centro de Curitiba, na frente aqui do prédio histórico da Universidade Federal, junto com o Danilo Herrick, que é integrante do projeto Bike Anjo, e nós vamos entender um pouquinho mais desse projeto e dar uma pedalada aqui pelo centro de Curitiba. Bom, Danilo, conta para mim então, como que funciona o projeto do Bike Anjo, quando que ele foi criado? Olha, o projeto Bike Anjo foi criado em São Paulo pelo JP e aqui em Curitiba tem aproximadamente 1 ano. E aí a gente está reunindo agora um grupo de ciclistas que são experientes para justamente ajudar as pessoas a pedalarem no trânsito, as pessoas que são inseguras a pedalar no trânsito. Então esse é o princípio do Bike Anjo. É um serviço voluntário, não tem custo. A pessoa agenda, a gente acompanha, dá as dicas de como se comportar, acompanha, faz todo o trajeto e espera que a pessoa, a partir daí, passe a usar a bicicleta como meio de transporte ou com mais frequência, pelo menos. Tomando as medidas adequadas, não tem tanto risco quanto as pessoas imaginam. Não é tão perigoso assim quanto pode parecer. E aí desafogando também um pouco o trânsito da cidade, o caos do transporte público, né? Exatamente. A gente sabe que as pessoas estão usando muito carro hoje e isso está causando uma degradação da cidade em geral, né? A qualidade de vida, ruído, o estresse. Então, isso tudo está estragando muito a qualidade de vida do cidadão. E com a bicicleta a gente tem uma possibilidade de se transportar, não precisa ser todo dia, é óbvio. Mas se você puder fazer isso 1 ou 2 vezes por semana, você vai estar contribuindo para o trânsito, você vai estar evitando de você vai ser um carro a menos. E isso é fundamental, que se você começa a usar mais, as pessoas se incentivam a usar e cada vez mais bicicletas na rua e aí a coisa vai a gente vai humanizando a cidade. Bom, Danilo, antes da gente começar a andar, então tem alguns itens de segurança que não são obrigatórios, mas importantes, Exatamente. Né? A gente tem alguns itens que são importantes, que é o capacete, a luva e o óculos. O capacete ele não é obrigatório, mas cabeça a gente só tem uma, se bater e quebrar não é legal, né? Braço e perna a gente até conserta, mas a cabeça não é legal. O óculos é importante para um cisco, um mosquitinho, uma pedrinha que voe do carro, para evitar bater no olho e a gente perder o controle da bicicleta. E a luva, porque um eventual tombo ou qualquer coisa que aconteça, a primeira coisa que a gente leva no chão é as mãos para se proteger. E ficar com a mão machucada, ninguém nem consegue depois trabalhar no computador e assim vai tomar um banho, vestir um calçado. Então machucar a mão é muito ruim, por isso que é importante proteger. Eu estou vendo que você está utilizando outros itens de segurança, como esse colete, tem no seu pé também uma faixa. O colete ele é um refletivo, ele funciona mais à noite, mas é importante de dia usar roupas claras. Então eu já estou errada. Não tem problema. Hoje a gente, do sol tá legal, Mas mesmo de dia, se possível, sempre que puder, usar roupas claras. O colete justamente ele é uma boa opção, que você não precisa pensar na roupa. Você tem o colete, você usa a roupa que quiser, joga ele por cima, no que chega, tira e não tem problema. Ele faz a diferença mesmo. Ele causa uma impressão no motorista que você está ali respeitando, tomando cuidado e o motorista passa a ter mais cuidado com você também. É bacana ter um coletinho para quem gosta dos pretinhos básicos, é bacana ter um coletinho. A gente tratou no outro Ciência a respeito do comportamento dos motoristas, que essa é a parte mais difícil do trânsito e o desrespeito é o que faz com que mais pessoas deixem a bike em casa e optem pelo carro ou pelo ônibus, né? Concorda com isso, Danilo? Você enquanto ciclista? Olha, eu diria assim que eu sou otimista e eu acho que já foi pior. Eu vejo assim que a mídia está em cima desse tema da bicicleta, as coisas estão mudando, o motorista percebeu que é uma pessoa que está ali em cima, não é um ciclista, não é uma máquina que está ali, é uma pessoa que está ali fazendo a sua parte, colaborando, tentando diminuir o impacto do ser humano e passou a ter um pouco mais de respeito, mas ainda existe realmente muito desrespeito, as pessoas assim, sabe, no meio da tarde, você vê que estão lá, às vezes passeando e estão ali te empurrando, ou seja, não é legal, é uma agressividade, uma covardia, você acelerar um carro em cima de um ciclista de um tamanho assim, é imensurável, o tamanho da covardia da pessoa fazer uma coisa dessa.
Bom, então vamos ao nosso passeio? Vamos, só umas diquinhas básicas antes para a Vamos lá. gente, né, ter um comportamento ali, não precisar conversar na hora, a gente conversa um pouquinho antes. Primeiro de tudo, sempre é importante a gente revisar a bicicleta, ter sempre a bicicleta bem revisadinha, regulada, para evitar que na hora que você precise dela, ela falhe e possa até causar um acidente. Freios, então, Isso. dar uma olhadinha na correia. Exato, lubrificar, freios, pneu calibrado, né? Os itens obrigatórios da bicicleta são o espelho retrovisor, refletivo dianteiro e traseiro e o lateral que é na roda. Tem também os do pedal. Espelho retrovisor, buzina e refletivos são itens obrigatórios. Como eu falei, o capacete, a luva e o óculos são recomendáveis, não são obrigatórios. A gente vai sempre pedalar pelo lado direito da via. Não vamos ocupar o cantinho da via, nós vamos ocupar praticamente a via inteira para que os carros ultrapassem a gente sem problema. Se a gente vai lá muito no cantinho, o motorista julga, vê espaço e passa espremendo a gente, isso é ruim. Que então, é um grande erro, né? Que é um grande erro, a gente andar lá no cantinho da rua. A primeira coisa que vai fazer é pedalar mais no terço da via, não precisa ser no meio, mas no terço da via, que o motorista impeça o motorista de passar a rente. Ele vai ser obrigado a usar outra faixa, te ultrapassar e passar à frente, sem problema nenhum, como ele ultrapassaria qualquer outro veículo lento. Então, bicicleta é veículo, artigo 58 está lá, Código de Trânsito, ele está lá dizendo que a bicicleta é veículo e tem prioridade sobre os automotores. Então, é uma questão só de se impor um pouco no trânsito, se posicionar que as coisas melhoram. Nunca pedalar na contramão, jamais, as forças se somam e isso é muito ruim para um caso de acidente, piora. Calçada, nem pensar. Calçada, precisou transitar na calçada, desmonta e empurra. Calçada é exclusiva do pedestre e tem o artigo 255 do Código de Trânsito que proíbe a circulação de bicicleta, você montado em cima da bicicleta. Empurrando, você está na condição de pedestre, você vai aonde você quiser. Pedalando é só na rua, ciclovia ou local específico para isso. Ok, então beleza? Vamos ao nosso passeio. Vamos lá. E aí você vai dando as dicas pra gente, com certeza. Okay? Vamos lá? Sempre quando a gente for entrar na via ou fazer alguma conversão, a gente sinaliza com a mão, porque é muito importante você sinalizar a tua intenção. O motorista não sabe o que você vai fazer. Então sempre tem que sinalizar. É muito importante, por exemplo, quando a gente está dirigindo de carro e o motorista da frente não dá um sinal... Você tem dificuldade. Exatamente, né? Então é importante a gente sempre estar informando que direção vai tomar para a gente ter movimentos previsíveis, para o motorista poder ter algum cuidado. Sim. Se ele não sabe para onde você vai, ele começa a querer te ultrapassar e de repente é bem pro lado que você vai virar, pode causar um acidente. Pode causar um acidente. Isso, então é sempre a mão direita para direita, mão esquerda para esquerda e quando for parar você levanta a mão para cima. Entendi. E tem que ter um pouquinho de habilidade, né? Porque para poder soltar do guidão e tudo é sinalizar. prática. Entendi. Tudo Com é prática vai. Por isso que a gente precisa do Bike Anjo, né? Exatamente, o Bike Anjo é para tirar essa medo. insegurança natural que a gente tem de andar no trânsito, é normal. Que eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo de andar no meio de tantos carros. Não, mas não tem problema não. A gente está aqui bem seguro, não vai ter problema. Agora o sinaleiro fechou, a gente aguarda como todos os outros carros. Como qualquer veículo, a gente aguarda, não deve ficar costurando, não deve ficar se esgueirando ali, porque a gente vai se pôr em risco. É fila. Como a gente entra no banco, tem fila, o trânsito é a mesma coisa. Você entra em fila e vai andando, não fica dando uma de afobadinho, né? Porque não é um bom exemplo. O ciclista tem que andar corretamente, assim ele vai ser mais respeitado. Se ele fizer furar sinal, contramão, vai ser difícil alguém respeitar. Então vamos lá, vamos continuar nosso trajeto. Vamos lá. E agora a gente vai virar para a direita, né? Então a gente sinaliza. Sinaliza com a mão. Isso. Não é comum também, né? O uso da bike dessa forma como a gente está usando aqui, né? Hoje está se transformando em uma coisa mais corriqueira, a gente vê com mais frequência. Mas antigamente é normal. A gente vê que tem mais uso. Antigamente era mais difícil. Mas o próprio trânsito está forçando as pessoas a escolherem alternativas. Entendi. Vamos manter na direita, sempre a direita, que é a via lenta, a faixa, né? Na hierarquia, a gente tem um exemplo aqui que não é muito legal, né? O ciclista andando na contramão. Na contramão. Ele está sofrendo um risco maior do que as pessoas que andam na mão. Entendi. Sem contar que ele pega o motorista de surpresa, o motorista ainda se julga no direito de tirar uma fina, porque o indivíduo está errado, então não é vantagem. Entendi. Ó, o sinal fechou, a gente para, né?
para o sinal, respeitar os pedestres também. Você vê que é um sinaleiro só para pedestres, nesse momento, é o tempo do pedestre. E o que muito ciclista faz é achar que é pedestre e passar, exato. né? A faixa do pedestre é uma extensão da calçada. Se está livre para ele, ele tem 100% de prioridade, a gente não deve invadir. Então agora a gente está na Marechal Deodoro, que é uma das principais ruas aqui de Curitiba e onde o tráfego é bem intenso, né, Danilo? Intenso, de carros, de ônibus, a gente está andando aqui na mesma linha que os ônibus costumam usar. Mas e a gente continua aqui na faixa da direita sem problema. A faixa da direita, a hierarquia, né, normal no trânsito é o carro da direita, o veículo da direita mais lento, né? Ele sempre se mantém à direita. E para que é uma maneira de você... É proibido ultrapassar pela direita. Ultrapassar pela direita, você tem que ultrapassar pela esquerda. Então, por isso, o veículo lento deve sempre se manter à direita. Eu costumo dizer sempre assim, que quando eu vou de carro, que eu tenho carro, eu uso carro, mas quando eu vou de carro, eu vou rosnando. Quando eu vou de bicicleta, eu vou assobiando. Porque o carro, realmente, ele te tranca mais, você anda, já freia no sinal seguinte, então parece que aquilo não desenvolve, daí vem a impaciência do motorista, que é muito alto. Se não abriu, vamos lá. Abriu, vamos lá então? Vamos lá. Olha, ele vai parar no ponto, ele avisou, a gente para. A gente para, espera. Foi um pouco impaciente, é verdade, mas ele avisou, ultrapassou e parou. Faz parte. Então a gente para. É o ponto de ônibus, a gente deve priorizar também o transporte coletivo, porque ele está transportando uma quantidade maior de pessoas. Então esse sempre deve ser o princípio, por isso que o transporte coletivo deve ter prioridade. Ele tem mais capacidade de transportar pessoas e isso ajuda o trânsito. Então a gente deve sempre respeitar o carro, deve respeitar muito o transporte coletivo. Então, e o nosso prefeito foi tomar posse de bicicleta, né, Danilo? Foi tomar posse de bicicleta. Ele gosta da bicicleta. Ele é um entusiasta, a gente vê que ele tem uma vontade realmente de que a cidade tenha mais locomoção através de bicicleta. Lógico, é uma mudança cultural, leva tempo. Mas o importante é não desistir, exatamente, mas já existe, essa mudança já se iniciou, então agora é processo, é só manter a bola girando, não pode deixar parar. Sempre atrás do veículo da frente. Do lado, às vezes, você pode ficar num ponto cego e... Nunca no corredor também com umas motos? Também no corredor não, porque pode abrir uma porta, pode uma pessoa querer mudar de faixa, de repente, então no corredor não é legal. As motos andam, mas a gente vê o número de mortalidade através de acidente de moto é muito alto, então a gente vê que eles não estão tomando os devidos cuidados. Na moto, o condutor é o para-choque, né? Ele é que acaba batendo no carro. É verdade. Então não é muito agradável. Abrir o sinaleiro, vamos lá. A gente tá na metade do nosso trajeto, isso, né? Nós vamos virar aqui à direita, vamos sinalizar. Né? E aqui é uma rua onde tem o ponto de ônibus, bastante carro e a gente vai cruzar no calçadão da cidade que tem bastante trânsito de pessoas, né? Exatamente. Aliás, esse calçadão merece uma menção especial. Isso aqui foi fechado na década de 70 pelo Jaime Lerner. E os comerciantes queriam esfolar ele vivo, na época. Quase pediram o impeachment dele. Dizendo que não ia dar certo. Não, imagina que absurdo não passar carro. Hoje, se falar em passar carro aqui, os comerciantes esfolam de verdade, eles não vão só ameaçar. Porque quando você humaniza o espaço, o comércio ganha muito. E as pessoas não perceberam muito isso ainda. Elas acham que tem que ter vaga de estacionamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é bem assim. É gostoso caminhar no calçadão também, uma delícia. Você encontra as pessoas, você, né? É verdade. Você sente a moda atual, você vê que as pessoas estão usando. As tendências de Curitiba. Toma um sorvete, vai na confeitaria das famílias. É verdade. Comer um doce, né? Vamos ter uma manobra agora, né, Danilo? Isso. A manobra de mudar de lado da rua para fazer a conversão à esquerda. Então vamos lá, me ensine. Então aqui a gente cuida para que os carros que estejam atrás... Não peguem. Isso. E vamos sinalizando e vindo. Pode vir. Posso ir? Posso ir? Pode Posso vir, ir? pode vir. Pode vir. Aê. Você viu como não é tão difícil, né? Não, realmente, é só um pouquinho de prática mesmo, exato, né? E uma comunicação visual com o motorista é muito importante. Chegamos, Danilo. Aê.
Sãos e salvos. Sãos e salvos. Sem nenhum problema, não ganhamos nenhuma buzinadinha. É verdade, mas porque a gente sinalizou muito bem, né? A gente fez um comportamento adequado e isso desarma, de certa forma, o motorista. Ele fica sem motivo para reclamar de você. Quando você faz corretamente, ele vai dizer, mas esse cara está fazendo tão certinho, então eu vou respeitar. Se você começa a desrespeitar, ele vai passar a achar que tem o direito de se respeitar. Mas é só se comportar direitinho que você viu, né? Foi tranquilo. O medo desapareceu nos primeiros metros, né? É verdade. Muito obrigada, sucesso aí no Bike Anjo. Muito obrigado. E se você quer mais informações sobre esse projeto, quer pedalar por Curitiba, é só entrar no site que aparece aí na sua tela. E o Ciência de hoje está acabando, mas você pode acompanhar este e outros programas em nosso site ou canal do YouTube. Até o próximo Ciência!